Olá, gente, bom dia. Estamos começando o nosso Compartilhando Vida. Seja bem-vindo, você que está aqui com a gente. Obrigado, né? Mais uma vez, uma sexta-feira maravilhosa. E você já começa a compartilhar aqui hoje pelo canal do Pastor Agnaldo. Nós estamos aqui pelo canal hoje do Pastor Agnaldo. Vai deixando a sua curtida, vai compartilhando, vai dando aí, né, o seu bom dia, já vai dando o seu shalom no nosso chat. E a gente sabe que hoje o dia será muito especial, né, porque estaremos compartilhando vida de Deus. Tá bom? Então, já vai deixando, já deixei meu like aqui e o pessoal já vai chegando. E eu vou dar, né, o nosso bom dia para a nossa convidada, que hoje é um pouco estranho aqui, né? Hoje eu não vou estar como marido, mas eu vou estar como apresentadora. Bom dia, Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem. Pronta para compartilhar vida? Pronta, amém. Então, tá bom. Então, enquanto isso, queridos, vamos lá, vamos compartilhando, tá? Vamos deixando aí o seu bom dia, o pessoal que já está chegando aqui, e a gente deseja uma sexta-feira realmente abençoada, tá bom? Lembrando o seguinte também, que todo Compartilhando Vida, que é toda sexta-feira que nós apresentamos, é importante sempre que você depois pode assistir, pode compartilhar para outras pessoas. Nós temos dentro dos nossos canais de interatividade do YouTube aqui também, até mesmo aqui do próprio Pastor Agnaldo, nós temos o Café com Pastor, né? Nós temos também todos os materiais que você pode compartilhar aí para as outras pessoas, né? Compartilhar e levar realmente a palavra de Deus direcionada, tá bom? Para você e crescermos juntos aí. Amém? Vamos lá então. Cris, e aí? Chegou o momento de compartilhar a vida. Eu sei que você estava na expectativa, você me perguntava, e aí, quando é que eu vou compartilhar a minha vida e tudo mais? Então, vamos começar. Fala pra gente, né? Como é que começou, ou como começa a tua história com Jesus, né? Obviamente, você já começou, ou quando você já vem de uma família que já tem um segmento cristão, né? Bom, primeiramente eu quero dizer que é um privilégio poder estar aqui, né? Como tu disse, eu estava na expectativa, mas eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas, o Senhor vai preparando. E sim, eu cresci na igreja luterana, né? Toda a minha família, a gente sempre frequentou a luterana. Meu pai é de descendência alemã, meus avós, então toda a família sempre, todo domingo de manhã a gente ia para o culto, né? E então, assim, não, no meu testemunho não há nada de tenebroso, né? Graças a Deus, assim. Mas algo que eu sei hoje, que eu vejo, que eu entendo, é que o Senhor sempre esteve muito presente na minha vida, né? Mesmo quando eu não sabia, né? A gente sabe que Ele sempre... Hoje nós vimos, entendemos que o Senhor sempre cuidou e direcionou as nossas vidas, mesmo quando nós ainda não tínhamos esse entendimento, quando ainda a gente não o conhecia como hoje conhecemos. E eu vejo assim que desde o ventre da minha mãe já o Senhor cuidava. Salmos fala isso, né? Salmo 139 fala que Deus preparou cada um dos nossos dias, né? E eu tinha minha avó também, que orava já por mim desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Minha avó era assembleana e ela sempre orou e intercedeu por mim. E hoje a avó já não está mais com nós, ela faleceu com 93 anos, ano passado, né? E dormiu no Senhor, como a gente diz, né? Foi uma partida linda. E assim, desde pequena eu me lembro de frequentar, a católica tem o catecismo, na luterana no caso a católica tem a catequese, né? E nós frequentávamos o catecismo, eu lembro de ter feito o catecismo, às vezes tinha algum retiro que os meus pais me levavam, eu participava. Mas era aquela coisa assim, e eu sempre queria mais, mas parece que sempre havia uma lacuna, um vazio, algo que faltava, né? Que hoje a gente sabe o que era que faltava, né? Era a presença do Espírito Santo. E eu era
pré-adolescente, a criança pré-adolescente ali. E eu não lembro de ver jovens na luterana naquela época. A gente via mais, né, casais e idosos, né, um coral de idosos que cantava e tal. Mas assim, não tinha na minha faixa etária eu não tinha um grupo, né? Então, enfim, a gente ia no culto domingo de manhã, era mais como uma tradição, assim. E foi em 99 que começou. Deixa eu tomar uma aguinha. Enquanto isso, queridos, vamos compartilhando aí, você que está chegando aqui, né? Eu quero compartilhar, quero convidar você que você compartilhe aí para mais pessoas, manda aí para mais pessoas, você que está chegando aí, e vamos compartilhar a vida. Então, como eu dizia, foi no ano de 1999 que começou, assim que eu posso dizer que eu comecei a ter um contato, né, com o Senhor, né, um relacionamento com Jesus, quando eu fui para a Bolívia estudar, né, até engraçado falar porque tinha que ir para longe. Quase virou boliviana. Quase virei boliviana. E eu fui em 99 fazer faculdade lá. Na verdade, assim, desde adolescente eu nunca tive muito apego, assim, não tinha problema em ir estudar fora, né? Aos 12 anos eu já estudava em outra cidade. Eu cresci em Catuípe, fui para Catuípe com 6 anos, né? Eu sou santangelense, mas meu pai foi transferido em função do trabalho para São Luís Gonzaga, e quando eu tinha 6 anos nós fomos para Catuípe. Sempre o pai era transferido e a gente se mudava. Então, sempre se mudando, né? E aí cresci em Catuípe. Então, quando eu estava no 7º ano, como a escola estadual sempre tinha muita greve, coisa, meu pai decidiu, a escola entrou em greve de novo, e o pai disse, não, vou botar a Amana em Ijuí. Né? Eu estava no 7º ano. Eu tinha 12 nessa época. E aí eu estudava em Ijuí, então já me deslocava de Catuípe a Ijuí todos os dias, saía cedo, voltava no final da tarde, porque normalmente tinha aula de tarde, né? A escola que eu estudava era uma escola alemã, então de tarde normalmente eu tinha educação física, artes, alemão, de tarde. Então eu ficava o dia todo. Então umas 3 vezes por semana eu ficava o dia todo em Ijuí e voltava no final da tarde, né? E sempre aprendi a me virar sozinha, assim, né? Quando eu dizia, mas como é que eu faço para ir para a rodoviária? Como é que eu faço para pegar um táxi? Como é que eu vou para cá? Como é que eu vou para lá? Eu ouvia muito. Todo mundo me dizia assim: quem tem boca vai a Roma. Se vira. Quem tem boca vai a Roma. Eu para Roma ainda não fui, mas já fui parar na Bolívia. Então eu acho que esse ditado ele realmente funcionou. Então sempre me virei assim. Daí depois o 2º grau também eu fiz em Ijuí. E quando nós voltamos para Santo Ângelo eu tinha 16, né? Daí fui para o Getúlio Vargas, que foi aonde nós nos conhecemos. Exatamente. Eu tinha 16 anos na época, fui fazer o 2º grau, né, no Getúlio, uma escola técnica ali em Santo Ângelo. E daí em 99, não sei se eu estou pulando alguma parte, mas qualquer coisa depois a gente volta. Nós tínhamos uma vizinha de frente da nossa casa, e ela... Antes de eu entrar nesse assunto da Bolívia, deixa eu dar uma pincelada. Quando eu saí do 2º grau, então, eu prestei vestibular, mas a gente sai muito jovem do 2º grau, muito imatura, a gente não sabe o que a gente quer, assim, de fato, né? Alguns crescem desde criança dizendo que vão ser médicos, outros vão ser profs, né? Outro vai ser jogador de futebol e tal. E eu não tinha, assim, não tinha nada. Não tinha nem ideia. Tinha feito técnico no Getúlio, né? Mas não era aquilo que eu queria. E aí saí prestando vestibular. Tudo que era vestibular, eu fiz direito, não passei, ainda bem, né? Porque não teria nada a ver comigo. Aí prestei vestibular para administração. Daí passei, cursei uns 3 semestres de administração.
E aí, quando entrou naquela fase da parte contábil, né, dos cálculos da matemática, e eu digo, não, isso não é para mim. Definitivamente, isso não é para mim, porque eu não sou da matemática. A Andréia, se estiver me assistindo, ó, eu não sou da matemática, não. Aí pulei fora. E daí, bem nessa época aí, o pai estava se aposentando. Meu pai é aposentado da CE. E nós tínhamos essa vizinha, então, que eu falava, né? Morava em frente à nossa casa, era como uma pessoa da família, a gente estava sempre junto e tal. E ela tinha os filhos que estudavam na Bolívia, um fazia medicina, o outro fazia odonto. E aí ela começou, pelo fato dela acompanhar eles, e ela foi aprendendo todo aquele trâmite de documentação, passaporte, vacina, tudo aquilo. Então ela começou a fazer um intercâmbio de estudantes para lá. Daí, todo ano, ela montava turmas e levava o pessoal para estudar na Bolívia, né? Então, tinha algumas opções de curso, né? Lembro, agronomia, teologia veterinária e odonto ou medicina. A maioria do pessoal que ia era para fazer medicina e alguns odonto, né? Fosse hoje, de repente, até eu escolheria teologia, né? Mas, naquele tempo... Medicina eu tinha certeza que não era para mim. Aí... Acabou escolhendo odontologia. Sim, daí o pai disse, olha, minha filha, se tu quiser aproveitar, né, é uma oportunidade e agora dá. Agora o pai pode, né, ele estava se aposentando, se aposentou bem, o pai, graças a Deus. E a gente nunca foi assim Fomos sempre de uma família simples, mas nunca faltou nada em casa, né, a gente sempre teve... O pai sempre nos deu estudo, sempre nos deu do melhor, sempre trabalhou muito para prover tudo em casa, né? Então, se teve algo que não faltou, foi estudo. Na verdade, nada faltou, né? Graças a Deus, assim, nesse ponto. E aqui no Brasil, esses cursos, eles são muito caros, né? Você estuda anos, faz cursinho, se prepara, e a mensalidade é muito caro, o cursinho é caro. Tudo para tentar passar num vestibular e muitas vezes ainda não consegue aprovar. E lá na Bolívia, então, tinha essa questão de não ter o vestibular, né? Era uma prova de admissão. E já entrava direto. E entrava, é. Até não sei como que era que a gente era admitido nessa prova de admissão, porque, na verdade, ela era em espanhol e nós não sabíamos nada de espanhol, né? Na verdade, eu acho que meio que... deixava entrar eu não sei. Eu acho que era algo assim, meio só simbólico, assim, preencheu, tipo, meio que era considerado mais como uma inscrição, assim, e deu, não era nenhum teste de admissão. Porque a gente não sabia nem o que era apelido, né? Na ficha ali tu ia preencher, dizia nome, tu botava o teu nome, né? Apelido, tu ficava pensando, mas eu não tenho nenhum apelido, eu sou Cris, né? Apelido é o sobrenome. Mas aí tu ia meio pela lógica, né? No preenchimento daquela ficha. No espanhol... Porque a gente não fazia espanhol antes. Imagina, eu nem sabia que eu ia ir. A gente decidiu isso em questão de meses, a gente decidiu que ia. E assim era com a maioria do pessoal, né? E a Leda, essa nossa vizinha que fazia o intercâmbio, ela não solicitava que a gente tivesse espanhol, né? Ela não dizia, olha, tu tem que ter um curso, tem que saber falar. E o espanhol é um idioma muito fácil, então tu pega rápido, então é bem tranquilo. E era assim que a gente ingressava na universidade. E naquele tempo o dólar era, eu me lembro quando eu fui, era 1,15, 1,16, era muito, muito baixinho. E era muito em conta, valia muito a pena. E aí fomos, eu me lembro assim que em fevereiro começavam as aulas. Ali mais ou menos na segunda quinzena de fevereiro era o início. Então a gente já ia uma semana antes, já saía uma semana antes, porque só de viagem era 3 dias viajando, né? Nós íamos de ônibus de Santo Ângelo a Campo Grande. E aí, em Campo Grande, a gente... Quando ia com a Leda, não. Nós ia direto até a fronteira, né? Com o grupo, né? Quando ela nos levou. Íamos até a fronteira Corumbá e daí passava a fronteira de trem. Ou do avião da Força Militar, que era um avião aquele, acho que é sem pressurização, que se diz, né? Que aí a gente colocava os algodões no ouvido para não ficar surdo durante a viagem. Meu Deus.
porque trancava tudo, né? Então a gente colocava os algodões no ouvido. Mas com ela a gente ia até a fronteira com aquele ônibus, acho que era Missiotur que ela contratava para levar a turma. E eu sei que nós viajávamos 3 dias, né? A gente ia depois nas outras vezes, cada vez que vinha de férias, a gente voltava. Então nós íamos daqui a Campo Grande, de Campo Grande a Corumbá, e Corumbá nos pegava o trem, que era mais 12 horas de trem, viajando, né? Às vezes a gente andava de ré, às vezes a gente andava de frente, às vezes a gente viajava, era escuro, daí de repente já estava amanhecendo, era 12 horas fechado dentro do trem. 12 horas de trem. A janela do trem é daqui para cima. Então a gente não via nada para fora, a menos que a gente se esticasse, assim, né? Mas são experiências assim que ficam para sempre, né? 12 horas dentro de um trem. Tinha um, Imagina 12 horas dentro de um trem. se não me engano, 12 horas era o ferrobus, que era o melhor, assim. Tinha um que acho que eram 16 horas, que era um trem um pouco mais comum, assim. E aí chegava a primeira cidade, quando você entra na Bolívia, depois daquela da fronteira, que é Puerto Quijaro, se não me engano. A próxima é Santa Cruz de la Sierra, que era onde a gente, né? Daí a Leda nos levava, ela nos instalava lá. Ela já fazia todo aquele contato com o hotel antes, porque nós chegávamos e ela instalava todo mundo, todo o grupo no hotel. Eu me lembro que eu morei, não sei se foram 6 meses ou foi mais tempo, não sei se chegou a dar mais que isso, num hotel, bem no centro ali, até conhecer o pessoal, até a gente ver com quem que ia morar, porque universitário é república, né? Depois tu vai dividir moradia com alguém. E aí o hotel ficava no centro, a gente se deslocava de micro, né? Lá em Santa Cruz o micro basta tu dizer, tu faz assim o micro para. Faz assim. E daí vai, né? Vai toda a vida, vai indo. Porque lá é tudo muito longe, a cidade é muito grande, é a cidade mais populosa, é Santa Cruz. E quando a gente é jovem, é estudante, tudo é divertido, tudo é um oba-oba, tudo é bem legal. Eu ia dizer isso, porque nessa época, assim, tu contando, tu pensa, meu Deus, 12 horas de viagem. Sim. De trem que tu não tinha nem janela para você olhar para fora. Um calor, sim. Né? Então, enfim, na verdade, tudo vira uma diversão. Né? Acaba que tudo virando uma diversão, essa é a verdade. Ainda mais num grupo de, né, todo mundo da mesma faixa etária. Eu tinha 21 anos quando eu fui para lá em 99, né? E aí, onde é que foi que eu parei? Me perdi agora? Que você estava indo para... pegava o ônibus... Pegava o micro para ir para a faculdade e voltava para o hotel depois da aula, né? E daí, até ontem de noite, eu estava me lembrando dos zeros, né? Eu estava dizendo, Espírito Santo, né? Me faz lembrar, assim, das coisas que precisam ser faladas, né? E daí eu me lembrei dos zeros, assim, quanto zero eu tirei, meu Deus, assim, no início Zero nas provas. Zero em tudo, nas provas, eu e todo mundo que ia, né? Era zero, assim, a torto e a direito. Vá para a Bolívia e tire zero. E depois para recuperar, né? E aí, assim, Deus sempre foi tão bom que na minha sala, na minha turma, tinha uma outra Cristiane que já morava lá, não sei há quantos anos, com a família dela. O pai dela era da área da construção civil e por isso eles foram morar lá. Então ela, a mãe, as irmãs, todo mundo, ela já tinha feito ensino médio lá, tudo era bem ambientada, bem adaptada, falava espanhol fluentemente e tal. E não sei, ela se engraçou comigo e a gente se tornou amiga, assim, né? Eu acho que ela viu tanto zero que eu tirava que ela pensou, meu Deus, tinha que ajudar essa menina, né? E a Cris era cristã também. Quer dizer, eu não era, ela era. E aí, ela, dentro da universidade, tem muitas coisas para contar nesse sentido, assim. Mas a universidade que nós estudávamos, a UCBOL, ela está lá até hoje. Esses dias a gente entrou, né, no Google para ver, está tudo lá do mesmo jeito. Ela é uma universidade cristã e ela foi comprada por coreanos. E eles eram missionários, eles construíram uma igreja evangélica dentro da universidade. Então, todas as quartas-feiras de manhã, às 10 horas, tudo parava as aulas, parava tudo, clínica, tudo parava, e ia todo mundo para o culto. Às 10 da manhã, das 10 até pertinho do meio-dia, até umas 15 para meio-dia, nós estávamos no culto, toda quarta-feira.
E a Cris, essa minha amiga, eu achei muito interessante uma vez que ela disse assim, o teu nome está no meu caderno de oração. Porque eu estou orando por ti. Ela disse assim, e eu não entendia nada disso. Eu pensei, nossa, que legal, né? Como é bom saber que tem alguém orando pela gente. E ela jejuava toda quarta-feira de manhã. Eu não sei que horas ela entregava o jejum dela, mas como o culto ia até perto do meio-dia, enfim, a gente saía para almoçar depois do culto e eu lembro que ela não almoçava. E eu achava aquilo assim, muito interessante. E eu ficava me perguntando, nossa, será que precisa tudo isso, né? Quanto sacrifício para alcançar o favor de Deus. Claro que eu não pensava assim, porque eu nem sabia que existia o favor de Deus. Mas eu achava lindo ela dizer que ela tinha um caderno de oração e que o meu nome estava lá. E aí ela sentiu no coração, como eu disse, de me ajudar, porque ela via, todo mundo estava tirando 0. Todo mundo ia ter que recuperar, a gente ia ter que dar jeito de estudar e entender o espanhol. E os livros eram em espanhol, as provas eram em espanhol, o professor dava aula em espanhol, não tinha um tradutor, não tinha ninguém, né? E não tinha apostila em português para nós, nada. Daí a Cris, eu morava no hotel no centro, a Cris morava mais lá perto da universidade, mas ela atravessava a cidade 2 tardes por semana, ela pegava o micro, ela ia lá no hotel para a gente estudar. Daí ela retirava aqueles crânios na biblioteca da universidade e levava aquela cabeça, aquele crânio para o hotel para nós estudar. E aí lá ela me ensinava, porque dentro da odonto a gente estuda todo cabeça e pescoço, a gente estuda, né? Cabeça e coelho. Coelho e pescoço. Ah, tá. Não é o coelhinho da Páscoa, aquele que tu pensa. Coelho? É que o coelho tem o dentinho. Não, é o coelhinho da Páscoa. Ah, entendeu agora? Tá bom, boa associação. Boa associação. E O bom é que aqui a gente chora e ri ao mesmo tempo. E esses crânios, eles eram de verdades ou... Claro, sim, de crânios, na biblioteca, aqueles crânios secos, né? Conservado e tudo mais, mas crânios sim, de verdade. Não são de plástico, de PVC, de qualquer coisa assim, não, de verdade. Daí nós tínhamos que estudar os ossos, nós tínhamos que estudar as partes do crânio, nós tínhamos que estudar tudo. E então a gente se reunia de tarde, né? E eu fui recuperando as notas, e eu acredito que os outros também, porque todo final de ano a gente, né? A turma ia ainda, E foram... E a Cris hoje mora, sempre foi do Mato Grosso, hoje ela é casada, tem filhos e mora lá também. Né? Até acho que no Face eu tenho ela, tenho sim. A gente, na verdade, quando tu vai estudar fora, assim, porque vai alunos, vai gente de todo canto, assim. Aqui, na turma que eu fui, de toda a região, ali tinha gente. Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Santa Rosa... Joia, de todo que é lugar que tu imaginar, se reúne gente. E lá tu acaba conhecendo pessoas do Brasil inteiro. Então, sim, porque são vários brasileiros. E tu acaba se tornando uma grande família, porque tu tá fora da tua terra. Com certeza. Então, tipo, hoje, se eu conseguir o telefone, por exemplo, de um amigo que mora lá no Acre, que morou comigo, vai ser como se não tivesse passado 23 anos, entende? Então, eu digo assim, que é um privilégio tu ter oportunidade, sabe? E é uma coisa assim que eu digo sempre para quem é jovem e para quem está nessa fase, aproveita para estudar. Aproveita para estudar. Tu sempre comenta, né? Por que não... Eu estou muito chorona hoje. Por que não aproveitou para estudar, né? Porque que tu disse assim ainda essa semana, porque que a gente não dá ouvido muitas vezes porque os pais dizem, né? Nos orientam a estudar e a gente não... Eu, graças a Deus, assim, sempre gostei muito, sabe? De ler, de aprender, de estudar.
Eu sempre digo para o Emanuel, ele pergunta, mãe, que matéria tu mais gostava? Porque ele tem dificuldade em matemática também, né? E eu também nunca fui da matemática. Mas eu sempre digo, eu gostava de literatura e português, sempre gostei de português e literatura. Por isso que eu achei que podia me dar bem na vestibular de direito, né? Mas não deu. Redação, sempre gostei de ler. Eu me lembro que na 3ª série eu escrevi um livrinho. Talvez isso tu não sabia, não sei se te contei isso. Na 3ª série eu escrevi um livro. A minha turma ilustrou o livro. E são experiências que Deus proporciona na nossa vida que a gente não entende. Né? Tipo, hoje eu não atuo mais. Se tu me perguntar, hoje tu não está atuando, né? Não, hoje eu não estou. Mas eu sei que não foi em vão que Deus me levou para lá. Não foi por acaso que eu fui para lá. A Bolívia foi marcante para ti, na verdade. A Bolívia foi algo que foi um divisor de águas, ao mesmo tempo que tu buscava algo na tua profissão, mas também você deixava a tua família. E são quantos 1.000 quilômetros daqui? Nem sei. São alguns. São alguns 1.000 quilômetros, né? Eu não sei. Da Bolívia. Não sei mais. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Não sei mais quantos 1.000 quilômetros, mas são 3 dias de viagem. São 3 dias de viagem. Né? A não ser que tu... Hoje em dia já não, né? São umas 3.000. Hoje em dia, tu talvez já tenha até avião. De repente, tu vai até São Paulo. E de São Paulo tu vai a Santa Cruz? Sim. Às vezes até de Chapecó. Só que para estudante, sempre o que tu faz? Tu procura ver o meio mais barato, o custo. Tipo, a Leda, ela fazia isso, né? Ela organizava toda a nossa viagem do modo que ficasse mais em conta possível. Sim. Né? Então, e foram muitas experiências. Teve uma vez que a gente chegou na fronteira, em Corumbá, nós tinha comprado passagem com o avião militar, nós ia passar a fronteira com aquele avião. Nós estava voltando das férias, estava só nós. Daí nós já estudava lá, nós já estava acostumado a ir, vir. E aí chegamos na fronteira em Corumbá e o tempo estava muito feio. Estava bem escuro para a chuva e o voo foi cancelado, o aviãozinho não ia ir naquele dia. E a gente teve que passar a noite, daí nós tivemos que achar hotel, pousar em Corumbá, né? Aí tivemos a oportunidade de conhecer um pedacinho do Pantanal, que fica ali, né, em Corumbá. E aí fomos no outro dia de manhã. E sempre a gente tentava, quando tu é estudante, tu não vai tentar gastar, tu não vai, vou de avião a São Paulo, e de São Paulo vou para Santa Cruz de la Sierra, não, né? E tudo é uma aventura, tu não tem filhos, tu não tem, né? Então, tudo tu se vira. Tipo, nós ficava 3 dias sem tomar banho, sabe? Então, 2027. Então, a gente quase ia voando para Santa Cruz, né? Porque 3 dias sem banho é dia. Na volta, a gente conseguia tomar banho em Cascavel. Quando a gente estava voltando de lá para cá, em férias, a gente chegava de manhã bem cedo. E o ônibus, aquele que vem para Santa Rosa, acho que é da Real, né? Acho que é Reunidos ou Real. Saía de tarde, acho que às 3 da tarde. Então, toda manhã e até o horário do ônibus, a gente tinha livre na rodoviária de Cascavel. E lá tem chuveiro, tem tudo. Então, na volta, a gente conseguia tomar banho antes de vir para casa. Mas na ida não dava tempo, porque as trocas de ônibus eram uma atrás da outra. Chegava em Campo Grande, já saía... Nós chegávamos, acho que às 9, às 11, saía para Corumbá. E em Corumbá nós chegava, não me lembro que horário, já pegava o trem e era assim, direto. Era uma aventura tanto para ir como para voltar. Sim, sempre. E daí falta da família, né? Porque a gente ficava 6 meses para lá e vinha cada 6 meses. Lá é o contrário, lá em Santa Cruz os estudos, na Bolívia as férias são tipo no verão, que para nós aqui são as férias mais longas, lá são as férias curtas. E no meio do ano que são as férias longas. As férias longas. E daí naquele ano de 2011, que teve o ataque às Torres Gêmeas ali, 2001. Foi muito tenso para nós, porque a gente estava lá e as fronteiras se fecharam e todo mundo só falava em guerra, que poderia surgir uma
guerra e tal. E ninguém saía, ninguém entrava. E todo mundo ficou apavorado. E os pais queriam ir, não podiam, e a gente não podia vir. Isso foi em 2001. E aí foi que nós tínhamos um casal de colegas em odonto, um casal. Ela era do Mato Grosso e ele era peruano. E daí eles se dispuseram a vir ao Brasil tentar vagas para nós, porque a gente já estava lá há 3 anos, né? Eu fui em 99, isso era 2001. Já ia fazer 3 anos que a gente estava lá. Daí eles vieram tentar vagas no Brasil, conseguiram em Maringá 20 vagas para odonto. E aí foi que surgiu a oportunidade, então, de nós estarmos preenchendo essas 20 vagas no intuito de vir embora para cá, porque o dólar tinha subido muito, o dólar estava já em 2,85 nessa época. Nossa, em comparação com a época que a gente foi, tinha aumentado bastante. E estava se tornando pesado, estava quase elas por elas, estudar lá ou aqui. E aqui tinha vantagem de não precisar convalidar diploma, né? O diploma depois já sai. Algo daqui. Que você ia ter que fazer depois na tua conclusão da faculdade na Bolívia. Sim, tem que fazer um teste depois de convalidação para poder validar o diploma, né? Isso todo mundo faz. Qualquer curso que for feito no exterior tem que convalidar o diploma. Mas daí, durante esse período, então, vivendo lá, agora voltando um pouco, depois desses 6 meses ou um pouco mais morando no hotel, eu acabei conhecendo 2 amigas e tinha 2 rapazes também. As gurias já estavam lá há mais tempo, faziam medicina. E esses 2 meninos tinham ido na mesma turma que eu. Ao lado da universidade tinha um condomínio e muitos estudantes moravam ali. Era quase só a República ali. Tinha pouca família assim, boliviana ali. E daí as gurias já moravam lá, estavam só entre 2 e queriam mais 3 pessoas para dividir. E uma delas era de Santo Ângelo, a Aline Benites, né? Às vezes eu tenho contato com ela pelo Face também. A Aline é natural de Santo Ângelo. Hoje ela mora em São Paulo. Talvez alguém conheça a Aline, não sei se talvez o pastor, porque a Aline Benites, ela era lá da Igreja Batista, cresceu lá e tudo mais, né? Ela e a mãe e o irmão. E foi com a Aline, depois morando juntas, eu acabei indo morar lá. Era um sobradinho assim de 3 andares, né? Então, no andar do meio ficava nós, tinha os quartos, e lá em cima ficavam os meninos, tinha mais 2 quartos. E daí tinha 2 banheiros, embaixo tinha cozinha, era bem legal, assim. Bem jóia. Nós tínhamos uma ajudante, que limpava para nós, que cozinhava, que a gente ensinou ela a fazer comida. Primeiro a gente aprendeu a fazer comida, né? Porque tudo tu aprende quando tu sai de casa. Enquanto eu morava em casa, no Getúlio eu estudava de manhã e de tarde, então eu chegava, o almoço estava pronto, de tarde voltava para a aula, né? Nunca aprendi a cozinhar enquanto eu estava em casa. Eu fui aprender lá. E aí ensinamos ela a fazer comida brasileira, né? O nosso feijão, o nosso arroz, porque lá eles comem, a alimentação é bem diferente, assim. Até a gente nunca comeu muita coisa típica boliviana. Só algumas coisas, né? Polho com papa frita e... Agora não me lembro o nome daquele cachorro-quente que a gente comia às vezes também. Porque é tudo muito apimentado, tudo muito gorduroso. Eles comem muito grãos, assim, quinoa e coisas assim. Sei lá, nós tínhamos saudade da nossa comidinha, né? E daí, então, fui morar com esse pessoal, e com a Aline, ela, de vez em quando, ela ia no culto, na Igreja Batista, né? Além dos cultos que nós tínhamos dentro da universidade. De noite, não sei se era sexta ou sábado, acho que era sexta de noite, ela ia no culto, lá no centro da cidade, na Igreja Batista. Não sei se ela ainda existe, se ainda está lá, a Igreja Batista. E aí eu ia junto, e a Sheila, nossa outra colega, outra amiga que morava junto, nós íamos nós 3 no culto, né? Mas aquela coisa, assim, a gente só ia, mas continuava vivendo aquela mesma vidinha, né? Estudante, quer fazer festa, muitas vezes quer sair, né? E daí a gente se reunia, os grupos de brasileiros, né? Se reunia, assava carne, matava saudade do churrasco, essas coisas assim, né?
Então, a gente não... A minha conversão, o meu real encontro com Jesus não foi lá, né? Na verdade, Mas lá foi o início. foi o início, por isso que eu digo que começou lá, desde que eu Começou fui na para Bolívia. lá, em 99, De volta e meia, assim, não digo que a gente ia toda sexta-feira no culto, mas volta e meia a gente ia no culto e tínhamos o culto dentro da universidade também. E daí, em 2002, então, a gente transferiu para Maringá. Ali eu me formei, acabei fazendo um ano a mais, né? Que vergonha, rindo e chorando aqui, o pessoal todo assistindo. Sei, sim. Ali em Maringá tinha algumas matérias que na Bolívia não tinha. Aham. Então a gente teve que, para Refazer. adaptar a grade curricular, né? Acabou dando um ano a mais de estudos. Então, de 5 anos, que seria, eu fiz 6 anos, né? De odonto. Mas daí me formei ali. E ali em Maringá também, morei com o pessoal que veio de lá e tudo. Então a gente tem um vínculo bem legal até hoje. Tem uma amiga que volta e meia, eu falo com ela, tu sabe, a Andrea, né? Também. Um amor de pessoa. Depois vou mandar para ela o meu compartilhando. A Solange Sol diz assim: eu sim conheço, ela é amiga da minha Aline. Essa Aline que você falou, que era aqui de Santo Ângelo. Né? A Solange disse, é amiga da minha Aline. A Legal. Solange também tem uma Aline que é amiga da Aline Benítez, então deve Exatamente, ser. é isso aí. E o engraçado é que a Aline, eu não conhecia ela em Santo Ângelo, fui conhecer ela lá na Bolívia. Né? Então, te ver assim que tem coisas. Não existe coincidência, né? Hoje a gente sabe disso. E a saída para Maringá fez você se aproximar também Fez. da igreja, enfim. Também. Como é que foi lá a situação? Também, porque sempre para onde eu ia, sempre tinha uma amiga que ia na igreja. Para me arrastar junto, entendeu? Para convidar para um culto, para convidar para um retiro, glória a Deus. Tinha a Vanessa, daí eu fiz uma amizade bem legal com a Vanessa. A Vanessa não veio comigo da Bolívia, ela era dali de Maringá, e se não me engano ela estava um ano antes até. A gente não era colega de sala de aula, mas não lembro qual foi a gente acabou se conhecendo, fazendo amizade, e uma amizade bem legal, que às vezes eu passava o final de semana inteiro na casa dela, né, a mãe dela cozinhando e nós estudando, e nós passávamos as madrugadas estudando e tomando tereré para ficar acordada e estudando. E eu nem ia para casa, às vezes, voltava para casa segunda, né? Para casa que eu digo... Para onde você pra morava? Para onde eu morava, né? Com outras amigas, com outras gurias. Tava na Vanessa. E daí com ela ia no culto, né? Lá em Maringá tem a igreja, a comunidade evangélica de Maringá, que é uma bênção. E lá a gente frequentava. E lá foi um outro lugar, assim, que marcou muito, porque foram retiros, retiro de carnaval, retiro de jovens, que daí a Vanessa arrastava nós, eu, a Andréia, essa outra Cris, que lá na Bolívia me ajudou a aprender o espanhol, estudar, também veio nessa turma. Não lembro se a família dela veio também, embora vieram depois, mas ela veio também nessa turma para se formar em Maringá, para terminar o curso ali. Então, a Cris também frequentava a comunidade evangélica de Maringá, então a gente estava junto ainda ali. E eu tenho minhas fotos guardadas lá, tu sabe o zelo que eu tenho pelas minhas fotos, que são recordações, né, desses momentos, mas tudo assim está bem guardado aqui. E ali na comunidade evangélica de Maringá, teve muitos momentos marcantes. Teve a gravação de um CD da comunidade, onde veio o Asaf Borba, que a gente teve a oportunidade de conhecer. A gente ouvia muito nesse tempo Marcos Witt, né? O louvor sempre foi algo assim que falou forte no meu coração também. E eu lembro o Ministério Diante do Trono também, né? Os louvores. Eu acho que o louvor sempre marcou muito, assim, tanto que hoje, quando eu ouço essas canções mais antigas, eu me lembro dessa fase da minha vida, né? Que foi um tempo muito bom, assim. Eu não me arrependo de nada, assim, de nada. Me arrependo, claro, das coisas erradas que a gente muitas vezes faz, né? Relacionamentos que a gente se envolve, que não precisava, como se diz, né?
Porque eu sempre fui assim um tipo de pessoa que sempre tinha que estar namorando alguém, nunca podia estar sozinha, né? Sempre tinha que ter um namorico, sempre tinha que estar com alguém. E não sei por que disso, porque assim eu não tive ausência de pai. O meu pai e minha mãe até hoje eles são casados, sempre, né? Sempre o pai sempre teve em casa, sempre teve próximo a nós, apesar de trabalhar bastante, mas ele sempre teve ali, né, para nós assim. Mas eu sempre estava envolvida com alguém em algum relacionamento, sempre estava namorando, né? E nunca dava certo, sempre acabava, chegava numa altura do campeonato e cada um ia para um lado, não dava mais. Tu sabe, tu conhece todas as histórias, né? Então, E ali em Maringá, quando eu vim para ali transferida, inclusive eu namorava um rapaz de Santa Rosa e ele também transferiu para a Argentina. Naquela mesma época ele transferiu para a Argentina para terminar a medicina ali e eu vim para Maringá e daí pelo afastamento o que aconteceu? Depois não deu mais certo. Acabou também, né? Era assim. Digo, quando a gente não tem Deus, tudo é muito vazio, assim, né? Tudo é muito sem compromisso, tudo é muito... E daí, quando eu voltei para Santo Ângelo, porque eu me formei em final de 2004, então nós nos formamos, né? E daí aquilo ali ficou todo mundo mais perdido, né? Volto para a minha cidade, os professores sempre diziam assim... Quando se formarem, voltem para a cidade de vocês. Voltem morar em casa, porque daí vocês não vão ter despesa de aluguel, água, luz, né, alimentação. Vocês voltem para a casa dos pais, porque daí vocês conseguem levantar consultório e tudo mais, porque não vão ter outros custos. Mas até então em Santo Ângelo não tinha trabalho assim. Então eu já estava trabalhando, na verdade, antes de colar o grau, eu já estava trabalhando lá em Maringá, né? Trabalhava numa clínica popular. Eu sempre trabalhei na minha vida, assim. Desde os 16 anos eu já trabalhava como vendedora, né? Comecei com 16 anos vendendo lingerie. Depois, quando a gente namorou, que a gente vai contar depois no nosso Compartilhando de Casais, eu trabalhei em loja de móveis, na Delano Cozinhas, trabalhei com confecções, né? Então, sempre assim... sempre trabalhei. E antes mesmo da formatura, eu lembro que eu já estava trabalhando nessa clínica popular, onde eu entrava às 8 da manhã até às 8 da noite. Tinha 1 hora para almoço. E daí aquele almoço e ali o Vale Transporte era por conta da clínica, né? E aí, fora disso, a gente ganhava 20% por cada procedimento. Então... era um valor assim meio que simbólico, dava para pagar aluguel e sobrava um pouquinho para se manter, né? E assim eu ia me mantendo em Maringá. Daí a colação foi em fevereiro, a gente formou no final de 2004, mas a gente colou grau só em fevereiro. E daí em março de 2005 foi que o meu pai tinha levado o meu currículo na prefeitura ali em Santo Ângelo, ou eu numa das minhas vindas, eu acho, de férias, a gente montou um currículo e eu deixei. E o pai levou na Secretaria de Saúde. E daí, em março de 2005, me chamaram. Daí foi que eu voltei para Santo Ângelo, né? Mas daí voltei assim bem perdida, né? Porque não tinha mais amigos ali, eu fiquei 6 anos fora, não conhecia mais ninguém, assim, para ter uma vida social, não tinha, né? E o que eu sentia falta? Da comunidade evangélica de Maringá. Eu queria que tu parasse nesse ponto aqui agora. A comunidade, né? A igreja. Né? Ou seja, isso que tu viveu lá, as experiências que você viveu lá. Entende? Eu queria que você assim, relatasse um ponto, ou algo assim que foi muito marcante para você, sabe? Que diz, olha, valeu a pena tudo. De lá do encontro, de um retiro, das experiências que você viveu dentro desse sistema da comunidade lá e tudo mais. Sem dúvida, valeu a pena tudo, porque em todos os lugares por onde eu passei, sempre teve alguém que me arrastou para a presença de Deus. Não, mas lá dentro da igreja, lá. Você disse que teve retiros, né?
Teve retiros que Tinha aconteceram retiros. lá. Tu teve alguma experiência com Deus específica, assim, que tu disse, opa, Eu é tenho aqui a uma minha casa? Eu tenho uma coisa, que é a célula. A célula lá na Bolívia já. Eles pediam, sabe quando fazem o apelo no final do culto? Você vem aqui na frente, em espanhol, né? Eles falavam. Alguém vai anotar o teu telefone, teu nome, e depois vai te ligar, que é a fono visita. Então a gente ia lá na frente, recebia aquela oração, isso lá na Bolívia ainda. Nunca me chamaram para a célula lá. Mas ali na comunidade acontecia a mesma coisa. No final do culto, eles chamavam para apelo, você ia lá e chamavam para a célula. E daí essa minha amiga que me levava, a Vanessa, ela dizia assim, vão pegar o nosso número e depois vão ficar ligando. E daí ficam só insistindo e chamando a gente. E depois que tu começa na célula, eles mandam e desmandam na tua fita. Bem assim. Daí era muito engraçado, né? Hoje a gente tem um outro entendimento, né? Sobre tudo isso, graças a Deus. Mas daí a Vanessa dizia isso. Então a gente nunca... E eu não sei se ligavam ou não. Eu nunca lembro de ter recebido algum telefonema para mim ir para a célula. Um convite. Mas ela dizia isso. Eu ficava pensando, nossa, vão, né? Querer controlar a vida da gente. Era um pessoal tão legal. Eu ficava pensando, será? E eu tinha curiosidade, mas eu não queria ter o compromisso. Eu tinha curiosidade, mas eu não queria ter compromisso. É do ser humano isso, né? E aí, eu lembro que a gente saía depois dos cultos de jovens, o pessoal ia jantar, comer pizza, cachorro-quente. E riam, assim, do nada. E eu pensava, meu Deus, do que eles estão rindo? Era uma felicidade, assim. E a gente, quando não tem ainda o Espírito Santo, quando aquela conversão ainda não aconteceu bem genuína, tu não entende, né? Parece que os outros estão rindo até da sombra, senhora. E era muito divertido observar o comportamento deles. Daí tinha os casaizinhos de namoradinho, né? Que eles mal pegavam na mão, assim, né? Era lindo de ver. E daí eu pensava, que legal isso. Eu queria um relacionamento assim também. E eu queria um namoro assim também, santo, né? E tudo eram coisas que me chamavam muita atenção. E eu tinha curiosidade e vontade de viver aquilo ali. Mas eu não queria ter o compromisso de deixar de fazer as outras coisas que eu fazia. Eu não queria deixar de ir para minha festa. De sair, de deixar os meus amigos, de fazer as outras coisas. De abrir mão de todas essas outras coisas que, na verdade, a gente não tem que abrir mão. Né? Depois, com a caminhada, são coisas que vão perdendo o seu valor para nós. E que o próprio Espírito Santo vai deixando você, ou seja, ele vai te convencendo. Isso é algo, querido, que você que está ouvindo, é importante entender. Muitas vezes a gente quer trazer as pessoas pela força. Trazer para Deus pela força, quer trazer alguém. Você precisa ir para a igreja, você precisa isso, você precisa aquilo. Não é assim que funciona. Deixa eu me recompor aqui. Porque, na verdade, quem convence ou quem traz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas a virem. Olha, a partir de agora, essas atitudes, ou isso que você está fazendo, as festas que você está frequentando, os lugares, aquilo que você está bebendo, aquilo que você está comendo, o relacionamento que você está tendo, não é saudável e não é aprovado por Deus. Então, muda completamente isso. E o normal do ser humano sempre é achar assim, eu tenho que primeiro parar de fazer isso, aquilo, sair, né, beber... tantas coisas erradas que o ser humano faz e a gente pensa assim, eu tenho que deixar de fazer tudo isso primeiro para depois eu poder ir na igreja, né? Só que não, a palavra não diz isso, ela diz vem como tu estás, né? E então observava o comportamento de todo mundo, achava muito legal e também queria isso para mim. E os convites para células, eles aconteciam, sim, só que a gente que não ia. Depois, ali em Maringá, num dos retiros, a gente foi convidado para participar, né? Teve um retiro de carnaval ali que foi bem marcante e a gente foi convidado para participar de uma célula. Inclusive, a irmã da Cris, a irmã mais velha da Cris, dessa minha amiga lá da Bolívia, a família da Cris já estava morando ali e a irmã tinha célula.
E mesmo assim, sendo a célula da irmã da Cris, a gente não queria ir, entendeu? Por medo que iam controlar a nossa vida, iam cortar algumas coisas e tal, e sendo que não é nada disso, né? E aí, quando eu vim para Santo Ângelo, em 2005, eu voltei a morar na casa dos meus pais, então foi toda uma readaptação. E o que eu sentia falta de lá não era de festa e coisa, eu sentia falta da igreja. Daí eu digo, mas aonde que eu vou achar uma, né? E aí alguém, sei lá, eu acho que na prefeitura foi através da minha auxiliar ali no trabalho, a Aline, esposa do Dari. A Aline disse, vai na Batista Nacional. A Batista Nacional é assim. E aí eu comecei aí, eu acho que sozinha, ou comecei aí, foi depois da cela que eu comecei aí. Daí, isso mesmo. Eu estava ali em Santo Ângelo, eu acabei entrando em um relacionamento também que foi assim bem frustrante, bem que aí que foi que me impulsionou. Eu digo, todas as coisas cooperam para o bem, né? A palavra já diz, glória a Deus. E tu sabe, né? Ali daquele relacionamento foi que me impulsionou para mim largar a mão de tudo e dizer, não, agora chega, agora não quero mais, agora eu vou para Deus e vou para Deus, não e tem. Deu. Foi em 2006 que daí eu cheguei a ser noiva nesse relacionamento aí. Então, eu estava noiva. Chegamos aí morar juntos. Antes de casar, primeiro a gente foi morar junto. E aquilo ali foi a gota d'água, porque aquela ida morar junto foi ali que eu vi que não ia dar certo. Teve um fato ali que aconteceu. Eu digo, não, para mim assim não dá. E daí eu voltei para casa dos meus pais, e aí com as minhas próprias pernas, sem que ninguém me arrastasse, sem que ninguém me levasse, eu fui para a célula. Eu não conhecia a líder da célula, eu não conhecia a Timóteo da célula. Essa minha auxiliar na prefeitura, ela disse, tem a célula da Ana. Ela conhecia, eu não conhecia. Lá em tal lugar, eu vou te dar o telefone dela, tu pede o endereço, aquela coisa toda, né? A Ana hoje é nossa comadre. Daí eu fui parar lá na cela da Ana, né, pelas minhas próprias pernas, por estar cansada e sobrecarregada, né? A palavra diz, venha a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E assim fui eu, né? Cansada daquela vida sem sentido. Sem sentido. Aquele vazio, assim, que nada preenche, porque não é... não é nos relacionamentos e em amigos, não é num companheiro, não é num noivo, num namorado, ninguém vai preencher aquele vazio. Festa, não. Nas saídas. Tudo é passageiro. Nada. Ninguém vai preencher aquele vazio que tem no coração do ser humano, a não ser a presença de Deus e do Espírito Santo. Amém. Né? É Jesus que preenche. E aí, depois que ele vem, que ele preenche, que ele alinha a tua vida, aí é que você ele vai trazer para o teu caminho aquela pessoa que ele está preparando para ti, né? Pelo menos assim foi que aconteceu comigo, e eu vejo que é assim que Deus age, que Deus trabalha. Primeiro ele prepara um e já está preparando o outro para depois ele unir, né? Ele une propósitos, ele não une simplesmente pessoas. E daí então fui para a célula da Ana, e ali foi assim que começou um trabalhar de Deus na minha vida, porque ela era a primeira célula que elas estavam fazendo, num sábado de tarde. Nunca tinha vindo ninguém, porque era a primeira célula, né? E naquela tarde também não veio mais ninguém, só eu. Era bem pertinho de lá de casa, a célula. Eu me lembro que era uma tarde, estava chovendo, era um sábado de tarde chovendo. E eu fui na célula e ali foi bênção. E daí, desde aquele dia, eu não parei mais de ir. Né? Foi ali que eu acho que a minha conversão ela aconteceu dentro da casa da Ana, na cela, naquele momento que elas oraram por mim, depois da palavra, sabe? Foi ali. E aí, naquele tempo, nós tínhamos na Igreja Batista Nacional a Rede Jump, que era liderada pelo pastor Jean, que é uma bênção também, nossa, foi muito usado por Deus. Na nossa vida, né? Minha e tua também. Porque quando tu veio também, ele ainda estava na liderança da Rede Jovem.
E daí ali todo sábado de noite lá estava eu, toda quarta-feira de tarde que eu podia, apesar do trabalho, quando eu podia eu estava lá, porque quarta de tarde tinha rede de mulheres. Sexta de noite, sempre que eu podia, eu estava no culto. Domingo de noite eu estava no culto. E depois eu tinha um Gol, na época que eu comprei o meu Gol, né, trabalhando na prefeitura, eu adquiri meu Gol, eu era bem independente nesse sentido, assim, tinha o meu trabalho, tinha minhas coisas, ganhava bem, como foi orientado pelos professores, voltei a morar na casa dos pais, então ganhava muito bem na prefeitura, pena que não sabia administrar o que eu ganhava, né, então eu gastava tudo, mas eu tinha o meu carro, então eu ia com o Gol para os cultos, né, e aí carregava toda a juventude, passava a pegar todo mundo, levava todo mundo, depois levava todo mundo para casa, né? Era uma benção assim. Aí depois, quando eu saí da prefeitura, eu montei o consultório, que era uma sala semi-mobiliada, parte da mobília tinha no consultório e alguma coisa eu adquiri, eu comprei, montei e tal, vendi o Gol para fazer tudo isso, né? E com aquele consultório eu só me endividei. Era boleto em cima de boleto. Não sei se a localização dele no centro não era boa, talvez a rua, talvez não sei o que faltou ali, porque na faculdade a gente não tem nenhuma noção de marketing, de publicidade, não temos noção de nada. É só voltado para aquela questão ali mesmo. Da operação, de como operar, né? Como fazer. Só aquela parte ali. Então, o que faltou eu não sei. Sei que aquele consultório não prosperou. Não sei por quanto tempo, não lembro quanto tempo eu fiquei com ele. E aí até tem um fato bem interessante que eu vou compartilhar, que o Espírito Santo está me fazendo lembrar agora. Eu frequentava a rede de mulheres toda quarta-feira à tarde, né? Como eu tinha essa liberdade de horário, então eu não agendava ninguém, só agendava mais para o finalzinho da tarde, para depois que eu já tivesse voltado do culto de mulheres, que eu gostava de estar lá. E eu estava endividada, cheia de boleto para pagar. Tinha, na época, aquele cartão Visa, né? Hoje a gente nem usa mais cartão, glória a Deus. Mas naquele tempo eu usava e eu tinha uma fatura que eu tinha recebido, eu precisava pagar. No dia seguinte, na quinta, eu tinha que pagar aquela fatura. Eu me lembro que ela era de R$ 285. Eu estava com o valor na minha bolsa para pagar quando eu saísse do culto. Ia passar no banco e ia pagar, né? Naquele tempo não existia nada de Pix, nada disso. Tinha que ir no banco pagar, né? E daí, naquele culto de mulheres, naquela quarta-feira à tarde, a irmã que trouxe ali a mensagem sobre a oferta, ela falou aquele versículo de Malaquias, ali onde fala, fazei prova de mim, né? Para ver se eu não abro as janelas dos céus e não derramo bênçãos sem medidas. E aí, aquele versículo, eu pensei, eu vou fazer prova de Deus. Porque eu estava bem endividada e aquela palavra, assim, falou no meu coração. Daí, eu peguei aqueles R$ 285 que era para pagar aquele boleto que estava na minha bolsa, fui lá na frente e ofertei naquele culto. E fui embora, bem tranquila, assim, me sentindo aliviada, assim. Na quinta-feira de manhã, quando eu chego de manhã para trabalhar no consultório, toca o meu celular, já logo cedo, assim. Daí eu atendo, era de São Miguel das Missões. Me chamando para um contrato emergencial de 9 meses, se eu queria cobrir a gestação de uma colega, né? Em São Miguel das Missões, por 9 meses. De um currículo que o pai tinha levado para lá em 2004. O pai deixou. Isso era 2006, 2007, acho que era 2007. Fazia uns 3 anos que esse currículo estava em São Miguel das Missões. Né, para te ver o que Deus move, o que Deus faz. E daí, essa proposta, eu aceitei prontamente essa proposta. Daí eu fui trabalhar em São Miguel das Missões durante o dia. Daí o consultório eu atendia quando eu voltava de lá, depois das 6h30, mais ou menos, até umas 9 da noite. E daí, com esse trabalho em São Miguel, trabalhando lá, eu trabalhava só para pagar boleto. Trabalhava para pagar os boletos do consultório, para me livrar daquelas dívidas, assim, né? Desses 9 meses que eu trabalhei em São Miguel, ia cedo, voltava no final da tarde, ia de carona sempre que tinha, porque muita gente de Santo Ângelo trabalha lá, ou ia de ônibus. E chegava e ia para o consultório. E assim foi durante, né, esses 9 meses.
Daí me livrei das contas, dos boletos e tudo mais. Só que aquele consultório ele não prosperava. Todo final do mês tinha aluguel para pagar. E às vezes não tinha para Não pagar. entrava Não o entrava o suficiente suficiente para para pagar. E claro, se eu tivesse tido sabedoria para administrar melhor, na época que eu estava trabalhando na prefeitura, que eu tinha um teto bem alto, né? Eu ganhava naquela época era R$ 4.000, né? Naquele tempo, em 2005, 2006, esse período aí. Sozinha, sem nenhum compromisso financeiro, assim, era tudo para mim. Se eu tivesse administrado, eu teria feito muito mais do que simplesmente comprar um carro. Né? Mas quando a gente não tem, por isso que a importância de hoje a gente ensinar os nossos filhos a dar valor às coisas, né? Saber de onde vem, ensinar eles aos princípios, os tributos, os princípios da palavra, tantas coisas que a gente antes não sabia, não conhecia, né? E a minha caminhada com Deus estava recém começando também. Então, esse consultório, ele foi mais um tempo. Ali, logo que nós casamos, a gente depois decidiu logo fechar as encerrou. portas, porque não tinha por que, né, continuar com aquilo ali. E aí depois eu trabalhei, não sei que hora é agora. 10 horas. Consegui trabalho no SESC. Depois trabalhei um tempo no SESI, um bom tempo, foram 3 anos, né, no SESI. No SESI, depois Fundimisa. Quando nós tivemos o Emanuel, eu estava no SESI, né, foi um tempo muito bom, uma empresa maravilhosa de se trabalhar. Depois Fundimisa, daí meio período num, meio período no outro, né? Eu trabalhava em 2 empresas e era corrido o nosso dia a dia, era uma loucura, né? A gente não almoçava junto, o Emanuel era bebê, assim, tinha 1 ano e pouquinho. A gente teve que adaptar ele na escola, meio que à força, assim, no período da tarde, porque eu tinha que ir para Fundimisa. De manhã ele ficava com os meus pais. Eu almoçava um horário no centro, num restaurante. Tu almoçava em outro horário, o Emanuel almoçava lá nos meus pais. E eu ia buscar, levar ele para a escola. Tu ia para a rádio num outro horário também, um horário bem louco, sempre de rádio, né? E eu ia para Fundimisa. E nós morávamos a 12 quilômetros, né? Que dava, acho que 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar, Não, ou era 12? 11 para ir, 11 para ir, voltar. 11 para voltar, né? Era muito longe. E sempre em horário de pico, né? E eu voava com aquela Zafira pela cidade, indo para Fundimisa e voltando para o Colégio CPE, que um é num lado da cidade e outro é no outro, né? E a gente morava no bairro Aller, quem conhece Santo Ângelo ali sabe que a Fundimisa fica ao lado oposto, o Colégio CPE fica quase na saída da cidade para ir para Aller, onde a gente morava, né? Então, quantos quilômetros dá daqui a Santa loucura. Rosa? 25? É um pouco mais, não, mas é da metade. Metade. Era um absurdo. E daí nós todos os dias, naquele ritmo. Acho que foi 8 meses, assim, mais ou menos, né? SESI de manhã, Fundimisa de tarde, Emanuel na escola. Ninguém se via, horário do almoço, uma loucura. E a gente via no comportamento do Emanuel, assim, que ele queria atenção, né? E eu dizia para Deus assim, que loucura, eu não quero isso sempre para mim, não quero, nós dizíamos, né, eu não quero essa vida louca sempre. Tá demais isso, e eu queria ter mais tempo para estar com ele. E quando eu chegava do trabalho, lá vou eu chorar de novo. Quando eu chegava do trabalho, o que foi que a Odonto fez comigo, né? A nossa posição de trabalho, ela não favorece em nada a nossa coluna. Então, eu atendia 8 pacientes de manhã, 8 pacientes de tarde, naquela posição assim. Então, a minha coluna cervical ficava curvada e aquilo ali me prejudicava muito. E, geralmente, eu chegava em casa de noite com dor de cabeça que durava uns 3 dias no mínimo. Tu lembra, né? Tinha dias que eu trabalhava até 9, 9h30 da noite, porque no SESI eu tinha quarta de tarde, eu tinha folga. Eu não me lembro, quarta eu acho que eu ia de manhã na Fundimisa, quarta de tarde eu tinha folga do SESI, mas trabalhava de noite. Acho que tinha 2 noites na semana que eu trabalhava. Chegava 9, 9h30 que vocês iam me buscar. E chegava com enxaqueca. E daí aquela enxaqueca louca, assim, que eu não conseguia dar atenção para filho. Eu quase não comia, porque com a enxaqueca tu não consegue comer. Não vai nada pro estômago. Eu só queria banho e cama. E o Emanuel queria atenção. E às vezes ele já estava quase indo dormir.
porque era daí, tinha dias, nesses dias que eu trabalhava de noite, era tu que pegava ele na escola, dava banho, dava janta, tomava o teu chimarrão sozinho, né? Eu lembro que tu me dizia que queria tava quase prestes a pedir para mim parar, largar um dos dois empregos e ficar só com um, como era no início, né? Antes de eu assumir a Fundimisa, eu trabalhava só meio turno e era mais tranquilo, né? Era só meio período, então tinha ainda tempo para a família, para casa, para o Emanuel. E aí foi quando, bem nessa época dessa vida louca, dessa correria, que surgiu a proposta para nós irmos para Venâncio, né? E daí, com a ida para Venâncio, então ali como tu ia ter o nosso rendimento, a renda familiar ia aumentar, e era boa, que tu me disse agora a oportunidade de tu parar um pouco, ficar com ele, né? E posteriormente a gente vê o que faz, né? Mas era a oportunidade de eu parar um pouco, puxar o meu freio, parar um pouco em casa e dar atenção para o Emanuel. Nessa época ele já estava bem adaptado na escola, ele já tinha 2 anos e 8 meses. E aí mudamos para Venâncio, daí eu saí do SESI, saí da Fundimisa, deixei meus 2 empregos e a gente mudou de cidade, né? Só que a gente não se adaptou em Venâncio. Não nos adaptamos à cidade, no fim das contas... Não tínhamos uma igreja. Não tinha, que é o principal, assim. Você pode mudar para o lugar que for, se você não se achar no corpo, se você não se encaixar no corpo de Cristo, num lugar onde tu possa congregar, ter comunhão, tu não vai se sentir bem, tu não vai se adaptar e tu vai acabar voltando. Lá em Santo Ângelo, a gente costuma dizer que quem bebeu da água de Itaquarixim tem que voltar a beber, né? É que são locais... E como isso é interessante, Cris, porque assim, ó, só dando um ponto que eu acho que é importante, principalmente com a parte em que você dá uma pausa, você para, né? Nós tivemos ali aquele momento de Venâncio, que pela não adaptação nós tivemos que retornar. Acabamos voltando, né? 9 meses depois. Você teve... você mudou totalmente a tua rotina e aí você se sentiu, opa, pera, o que está acontecendo? Sim, ali, quando eu parei, que nós chegamos em Venâncio, que eu parei em casa com o Emanuel, eu lembro que eu orava muito a Deus, eu pedia a Deus não me deixe entrar em depressão, porque eu sempre tive muito medo de entrar em depressão, assim, né? Pelo fato de ter parado radicalmente tudo que eu fazia, tudo, e aquela independência ritmo, que eu tinha. Todo o meu ritmo, assim, que em Santo Ângelo nós tínhamos construído casa, daí a gente alugou a nossa casa para ir para Venâncio pagar aluguel lá, né? E aí parei todo o ritmo, assim, parei de trabalhar, então eu não tinha mais o meu dinheiro que tu tem, que por mais que seja nosso, e tu que administra e coisa, mas eu sabia que se eu queria fazer uma unha, se eu queria ajeitar o cabelo, queria ir no salão, né? Todas essas coisas que mulher gosta, eu tinha. E daí, de repente, assim, não tinha, né? Daí tudo mudou, e foi uma mudança muito radical, e daí eu ficava o dia inteiro com o Emanuel em casa. E ele já estava adaptado à escola, e eu acho que ele daí estava sentindo falta, porque daí não tinha escola. Foram 9 meses em Venâncio e a gente voltou para Santo Ângelo. Foi uma gestação, eu digo, foi um filho Deus gerou ali em nós, né? Foi um aprendizado. Eu digo que Deus, ele permite coisas quando tu quer demais, que eu lembro que era importante para ti profissionalmente aquilo ali, tu queria assumir aquilo ali, né? Tu queria viver algo novo, não estava legal em Santo Ângelo naquela época para ti. Eu estava bem estabilizada no meu trabalho, foi a melhor fase da minha vida quando eu estava em SESI e Fundimisa, só que a vida era uma loucura. Mas profissionalmente foi a melhor época, né? Mas tu não estava bem no teu trabalho ali naquele período. E aí fomos para Venâncio, mas lá também não estava legal. E tem coisas que Deus permite para tratar com a gente, né? Tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. E aí, então, voltamos para Santo Ângelo. A gente foi em 2013, retornou em 2014. E em 2016, nós mudamos de novo por uma outra proposta, né, de trabalho. Só que daí, ali em Santo Ângelo, eu lembro que eu até pensei em voltar, né, para a minha área, de alguma maneira, voltar a trabalhar.
E aí nós conversamos e tu disse assim, bom, mas a gente quer ter mais um filho. Então, se a gente vai ter mais um, não te envolve com o trabalho agora, vamos ter o segundo filho. Daí foi que a gente encomendou o Elias, né? Eu me lembro que eu ficava muito indignada, muito chateada cada vez que fazia um teste e dava negativo, e eu ficava furiosa, né? Que eu queria que desse positivo. Até que veio o Elias, né? E daí, quando nós mudamos para Santa Cruz, em 2016, o Elias tinha 4 mesinhos de vida, né? Era bebezinho ainda. E daí fomos para Santa Cruz também, com uma ótima proposta também, profissional para ti. Mas eu em casa com os dois, daí, né? E apesar de todos os benefícios que a empresa lá te proporcionava, muitas coisas aconteceram. Enfim, tu já contou no teu compartilhando quando tu esteve aqui. E acabamos passando por aquela fase daqueles 6 meses que tu ficou desempregado, né? E eu já não trabalhava. E o Elias era bebê, e em Santa Cruz não tinha avó, avô, sogra, ninguém para pedir, olha, cuida dele para mim que eu vou tentar achar um emprego, né? E ele não ia em escolinha, não ia em creche, não ia em nada, a gente também nem podia pagar. E creche de município lá em Santa Cruz, como a cidade é grande, tem período de inscrição, tem entrevista, tem toda uma avaliação para ver se encaixa e se vai conseguir a vaga ou não, né? Tu quer dar oi, Elias? Tu quer dar oi aqui? Vem aqui. Só botar a carinha aqui. Olha a carinha. Tá tímido esse menino aí. Tem uma timidez, né? Esse é o Elias, né? O Mano tá na escola agora, então vai lá sentar. Cris, e aí assim, ó, com relação a Santa Cruz, né? Nós passamos aí esse momento realmente bem difícil, mas Deus cuidou de tudo lá, né? Sempre. Não, a gente nunca teve falta de nada e não temos até hoje, porque Deus sempre proveu na nossa vida, vai continuar provendo, né? Graças a Deus, apesar daquela fase de desemprego, tu sempre teve os teus áudios e coisas, né, produtoras que tu gravava, e o Sal de Ervas também, naquele período ali Começou a prosperar, a gente começou a fazer, e a pastora nos incentivava muito, e as outras irmãs divulgavam e pegavam encomendas para mim, e eu produzia e elas entregavam, e o Sal de Ervas prosperou muito em Santa Cruz ali, né? E lá nós conhecemos um casal sensacional, né? O Tobias o pastor Tobias e a pastora Vânia, que são bênção na nossa vida, fizeram parte da nossa história. Hoje eles estão em Santo Augusto também, não estão mais lá. E a gente tem uma gratidão imensa por eles, né? Pela vida deles. Foram pessoas muito especiais, assim. Como é importante você buscar o corpo de Cristo. Antes de você mudar ou de você fazer qualquer outra coisa. Por isso que o pastor Aguinaldo tem batido muito em cima pelas nossas vontades ou pela vontade de Deus. E se tu quer ir pela tua vontade, só que então, querido, deixa eu dizer algo importante. Se tu quer ir pela tua vontade, antes você veja onde você vai, se você vai encontrar um corpo de Cristo que realmente você vai se adaptar. E se você quer ir pela sua vontade, assuma as consequências depois. Também. Né? Porque todas as nossas escolhas, quando a gente faz escolhas fora da vontade de Deus, que a gente às vezes tenta pegar atalhos, né? Porque quando, às vezes, assim, ó, tem o propósito de Deus e tem a proposta que vem na tua vida. São 2 bandejas, daí tu escolhe qual que tu quer. Né? Quando nós viemos agora para Girual, ano passado, agora domingo vai fazer 1 ano, a gente escolheu a bandeja do propósito. Antigamente a gente escolhia a bandeja da proposta. Exatamente. E em Santa Cruz teve coisas que nos marcaram muito também, como família, que nós tínhamos os guris pequenos, os 2, e quantas vezes, assim, naquela fase, primeiro tu foi ganhando muito bem, nós tínhamos um monte de benefício, depois tu ficou desempregado e a gente não tinha mais nada, a gente perdeu o chão, mas a gente tinha o principal. Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas têm tudo, mas não têm nada, porque não tem o Senhor. E o principal sempre foi muito presente na nossa vida, que é a presença de Deus. E a gente sabe a quem recorrer. A gente dobra os joelhos em oração e o Senhor vem e atende. Então, quantas vezes a gente estava preocupado, aflito, porque não tinha o leite? Lembra aquela vez?
do nada o pastor Tobias bateu lá no nosso apartamento, que a gente era vizinho, do outro lado da rua eles moravam, com um fardo de leite. Veio trazer para os guri, porque as crianças dele estavam tendo problema no intestino depois que tomavam leite e dava dor de barriga. E eles estavam com medo que fosse intolerância à lactose. Então não queriam mais dar leite e trouxeram aquele fardo. Resposta da nossa oração, porque naquele momento ali nós estávamos sem leite. Né, acho que tinha recém acabado, nós estávamos pensando agora, tem que ir no mercado e coisa, né? Eu lembro que às vezes com R$10 tu ia no mercado e fazia o milagre. Né? Deus multiplicava, a multiplicação dos reais, Deus multiplicava. Tinha que comprar um leite, um pão, né? Um presunto, um queijo, essas coisas assim. E vá a fralda, né? O Elias na fralda. E aí outra coisa que nos marcou foi que um dia em Santa Cruz nós tínhamos o golfe, né, que nós tinha pego no negócio da casa, e a gente não podia vender porque era financiado, ainda estava sendo pago. E então, um dia depois do culto, o pastor Tobias largou uma caixa imensa no nosso porta-mala e disse, leva essas coisas. E daí a gente pensou assim, levar para eles, né? Porque acho que eles tinham vendido o carro, não me lembro, ou estavam já com o porta-mala cheio. Nós era vizinho do outro lado da rua, ele disse, leva, a gente achou que era para levar para ele. E daí depois, quando chegamos em casa, né? Não, eu perguntei para ele, quer que eu assim, entregue pastor, lá? O senhor quer que eu deixe lá na sua casa lá? Eu tô indo, ele disse assim, não, isso é para vocês. O que tem aí nessa caixa é para vocês, ele disse. Daí a gente foi abrir a caixa. Era um rancho. Tinha ali... Gente, não era uma cesta básica, era uma cesta super completa. Tinha tudo que eu não tinha dentro do armário lá em casa, coisas que as crianças nem eram acostumadas a comer, tinha ali. Parece que o Espírito Santo foi lá nos meus armários, lá nos nossos balcões, e sondou o que não havia lá e mandou aquela cesta. Alimento porque que duraram 2 meses. Tinha ali aqueles flãzinhos, aqueles pudinzinhos, aquelas coisinhas assim que criança gosta, diferente, que nós nem tinha por costume dar, porque nós estávamos naquela fase de aperto, né? Mas tinha de tudo ali. E daí tinha pão, tinha ovos, veio fralda para o Elias. Meu Deus, era uma caixa, era um rancho. Né? Então eu digo assim, que Deus ele sempre coloca anjos na nossa vida. Amém. As pessoas, muitas pessoas que passaram pela nossa vida, de repente eram anjos. Sabe aquela passagem que diz assim, tive fome e não me deu de comer. Tive sede e não me deu de beber. Quantas pessoas Deus colocou no teu caminho naquela fase ali, que a gente não tinha, que nós estava com um dinheirinho contado, que te pediam chinelo na frente do mercado, me compra um chinelo, né? Outro que tu deu, acho que foi um sanduíche que tu comprou, não me lembro. Outro que Deus mandou tu colocar um sapato no porta-mala do carro. Tu andou muito tempo com aquele sapato no porta-mala. Então, quantas pessoas Deus coloca no caminho da gente, que são anjos, que o Senhor quer ver se a gente vai estender a mão ou não. Né? Deus nos prova, Ele prova a nossa fé, né? E eu acho que tudo que Ele permite é para aperfeiçoar o nosso caráter, trabalhar em nós. Passa um filme, queridos, um filme na cabeça da gente, porque tudo que... Quando você entende o propósito de Deus e quando você começa a ouvir a Deus, e é nas dificuldades, infelizmente, né? O ser humano é teimoso, né? Ele tem que passar por uma dificuldade, ele tem que passar por algo para ir para Deus, né? Obviamente que tem gente que não precisa, ou às vezes tem situações que não precisam, e aí você vai, você entende, as coisas acontecem. Mas... tem pessoas que vão para o Senhor pela dor, né? Exatamente. Eu digo assim, falando hoje da minha história com Jesus, eu digo que eu não fui pela dor, né? Eu fui por amor, eu simplesmente fui. Eu decidi que eu ia ir. Primeiro eu teimei bastante, né? Não sei quantos anos deu, de 99 até 2006, tem aí alguns anos aí. 10 anos. Por isso eu digo assim, não resista ao que o Senhor quer fazer na tua vida, sabe? Não resista. Tem pessoas que são resistentes, assim como eu fui, né? Aí há um culto, aí há uma célula. Não coloque empecilhos, não resista, porque Deus, Ele tem para nós pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal. Amém. Cris,
10h18, 10 horas e 18 minutinhos. Sim, eu só chorei aqui hoje. Diz a Magna aqui, é lindo ouvir e ver o mover de Deus na vida de seus filhos. Amém. Né? Diz a Cris aqui também. Glória a Deus, nosso Deus é um Deus de provisão. Ele é bom o tempo todo. Né? E todos que estão aqui. Cris, vamos nos encaminhar para o final. E eu queria que você falasse de alguns pontos que eu acho que são importantes. O teu encontro com Deus. Entende? Todos nós que fizemos, ou boa parte daqueles que ainda não fizeram encontro, vão fazer, em nome de Jesus. Né? Mas o teu encontro com Deus, como é que foi o teu encontro com Deus? O encontro, quando a gente fala, é o encontro com Deus. Aquele que né, que foi feito na encontro IBM lá. Sim, o encontro da visão, da né? Visão, o encontro com né? Deus, sim. Foi tremendo, né? Como a gente sempre diz, ele é tremendo, é um divisor de águas na nossa vida, assim. E impressionante que sempre lá em Santo Ângelo, todos os encontros com Deus que a gente faz e trabalha, sempre estava chovendo, né? E toda aquela chuva que rola lá fora é o tanto de derramar de unção lá dentro. Amém. Então é sobrenatural, é sobrenatural. Claro que tem coisas que acontecem na nossa vida, experiências que a gente tem com Deus que são entre nós e Deus, que são coisas que a gente não compartilha, né, que a gente guarda, porque algumas pessoas não entendem, outras jogam um balde de água fria, por isso que cada um precisa ter a sua própria experiência com o Senhor. Né? Eu sou muito assim, tem coisas que eu não sinto da parte do Espírito Santo liberação para compartilhar, então eu não compartilho, eu guardo. Mas são muitas, não é só no encontro com Deus. Elas continuaram acontecendo depois. Quando eu fiz o reencontro, teve algo muito marcante, mas eu não posso contar. Que foi no reencontro com Deus, né? Mais marcante ainda que no encontro. E que veio a acontecer novamente aqui em Giruá, depois. Essa mesma unção foi derramada novamente aqui. Amém. Depois, agora esse ano, no início do ano, mais ou menos. Que era uma coisa que eu havia recebido do Senhor no reencontro lá, em 2006. Né? E outras coisas, outras cositas más, né, que continuam acontecendo e que Deus, assim, Ele fala com a gente através dos nossos sentidos, né? Através da nossa visão, através do nosso olfato, através do nosso paladar. Os nossos 5 sentidos são formas de Deus falar com nós. E a gente precisa buscar aprender sobre essas coisas. Buscar conhecimento, buscar sabedoria, porque a palavra diz que a sabedoria vale mais que o ouro e a prata. Né? A gente precisa buscar isso ardentemente. Amém. Os teus pais, o que significa para você os teus pais? Os meus pais são uma bênção, meus velhinhos. Os meus pais são aquelas pessoas assim que são o meu esteio, né? A família, eu creio assim que é a nossa base. E graças a Deus, eu e meu irmão, nós somos só nós dois, mas a gente sempre teve os pais perto, sempre os dois assim ali disponíveis assim, né? Para nós, para nos dar todo o suporte, Eles nunca faltaram, né? Assim. Então, eles são uma bênção, são pessoas fortes, né? Que Deus fortalece com sua graça todos os dias e que estão sempre ali, de braços estendidos, né? A gente precisa de um auxílio, dá para deixar os guri, podem ficar com os guri, e eles estão sempre à disposição, Os teus filhos. Os nossos né? filhos, é que eu estou aqui tentando ser um apresentador agora nesse momento, né? Só tentando. É difícil entrevistar a esposa, né? Mas amém, vamos lá. Os nossos filhos são a herança do Senhor, né? Eu sempre digo assim que teve uma época agora que marcou a vida de todo mundo, que foi a tal da pandemia, né? Que não precisava ter acontecido tudo isso. Mas durante a pandemia, se ouvia muito falar, todo mundo foi para a rede social, né? A gente passou a trabalhar online, tudo era na rede social. E se ouvia muito falar sobre propósito e propósito. E aí, tipo, quem estava tranquilo começou a se questionar com relação a propósito. E eu fui uma dessas pessoas. Eu comecei
de tanto ouvir falar em propósito nas redes sociais, eu comecei a perguntar para o Senhor, né? Será que eu estava cumprindo com o propósito dele para minha vida? Porque a vida não tem sentido se a gente não cumprir o propósito que Deus tem para nós, né? Que a gente não tem que viver aqui os nossos planos, a gente está aqui para viver os planos dele. E aí, de tanto buscar isso, certo dia Deus confirmou no meu coração, assim, que o propósito dele, pelo menos para esse momento, para o agora, enquanto a herança do Senhor precisa ser conduzida, ela precisa ser cuidada. Eles vão ser nossos para sempre, mesmo quando tiverem 30 anos, são os filhos, sempre vai ser. Mas agora é a época de conduzi-los na palavra do Senhor, de ensinar, de ouvir, responder as dúvidas deles, né? Que são muitas, e fazer com que seja despertado neles uma fome e uma sede por conhecer mais de Deus, da palavra. E foi uma escolha nossa, minha e tua, quando a gente via o Emanuel chamando atenção, lá naquele período que eu trabalhava demais, que a gente percebia que ele queria mais atenção nossa, principalmente minha, que eu estava pouco com ele. Nós decidimos naquele período que eu ia parar para ficar com ele, para dar essa atenção que ele precisava. E foi bênção, não me arrependo de nada. Financeiramente falando, claro, a gente sentiu, né? Financeiramente. Mas eu não me arrependo de todos esses anos de ter ficado em casa e de estar em casa até hoje com eles. Porque o Elias, por exemplo, hoje ele está com 6 anos e eu estou em casa e eu estou ali. E eu estou ensinando, e eu estou passando os princípios, né? A gente dá toda a orientação, a gente ora, ele ora, ele sempre está orando na mesa, todos os momentos que surge oportunidade, eu quero orar. Né? Então, eu acho assim que isso cabe aos pais, não é terceirizar. Quando a gente teve aquela conversa, quando a vida estava louca, que a gente decidiu que a gente não ia terceirizar para a escola, nem para os avós, nem para ninguém a criação deles, que nós ia tomar conta, porque a pessoa que cria, ela tem influência, quem está cuidando do teu filho tem uma influência sobre ele. Né? O que eles estão vendo na televisão, quando eles estão sendo cuidados por alguém, o que a escola está passando para eles. Até hoje eu vigio tudo o que o Emanuel, ele tem 11 anos, eu acompanho o que a escola está ensinando para ele. Né? A gente está sempre de olho em Estamos tudo. sempre de olho em tudo, né? Em tudo que se passa. O Elias, o que eles estão jogando no celular, que vídeo que eles estão assistindo. Então, é muito importante a gente não terceirizar a criação dos filhos. Nessa época, eu fui um pouco julgada. Algumas pessoas diziam que a gente estava super protegendo o Emanuel, né? Porque deixar de trabalhar, né? Mas a gente escolheu assim. A gente escolheu assim e fizemos assim. Eu não me arrependo de ter ficado em casa com eles e de estar em casa com eles, né? E depois, eu nem falei do Sal de Ervas, não sei que hora, já é 10h30. Quando o Emanuel tinha 1 ano de idade, eu comecei... Vai começar agora. Parte 2. Comecei a fazer o Sal de Ervas sem nunca imaginar que um dia isso ia ser uma renda para nós. Comecei a fazer para a alimentação do Emanuel. Exatamente. Pensando na alimentação. Porque quando tu está em casa... cuidando dos filhos, tu tem tempo para dedicar, preparar o alimento, aquela coisa toda com cuidado, com zelo, o que estão comendo, estão se alimentando bem, né? Se tu trabalha o dia inteiro, tu não consegue cuidar dessa parte da alimentação, tu não sabe o que estão comendo, né? Hoje em dia existe bebê que toma refrigerante na mamadeira, então é um veneno, muito né? triste, é um veneno. Sabe? É um veneno. E daí o Sal de Ervas foi ali que começou. Em 2012, o Emanuel tinha 1 aninho para temperar os alimentos dele. E daí fazia para nós em casa, né? E dali foi quando eu vi, eu estava vendendo. Depois em Venâncio a gente vendeu, em Santa Cruz cresceu, em Santo Ângelo a gente fez feiras e cada vez foi crescendo mais. E hoje é a nossa microempresa, que daqui a pouco vai ser uma multinacional. Amém. Profetizo que eu vou ser uma grande empresária de temperos. Amém, glória a Deus. E está indo para esse caminho, em nome de Jesus. Amém. Cris, falando algo especial, queridos, até você que está aqui,
E até para você ver assim, ó, que Deus une propósitos, né? E eu quero que você fale com uma única palavra. Porque na adolescência nós não nos conhecemos. Tínhamos 16, 17 anos por ali. Né? Eu tinha 16, tu tinha 17. 17. 2 anos e meio, mais ou menos. Namoramos, nos separamos. 11 anos depois, ou 12 anos depois. Tá, mas tu vai quase, contar o compartilhando não do casal. Não vou contar o compartilhando do casal. Eu só quero que tu fale com uma palavra. Com 11 anos depois, houve um reencontro, casamento, a partir de 2008. Eu quero que você diga com uma palavra, qual foi... Como é que você viu o agir de Deus nesse momento? De tudo isso que tu falou, eu quero... com uma palavra. Ou com uma frase, ou com quantas frases tu quiser. Com quantas frases tu quiser. O agir de Deus, que os olhos do Senhor, eles estão sobre nós o tempo todo, ainda que a gente não o conheça. Porque os olhos do Senhor já estavam sobre a tua vida, ele já queimava, já ardia no teu coração antes de você ir buscar na igreja, através da mensagem do dia que tu fazia. E eu já queria mais, eu já tinha a curiosidade, eu só não queria ter o compromisso, mas eu também já tinha aquilo queimando dentro de mim desde 99. Porque você ir para a casa do Senhor, você estar na presença de Deus é algo muito gostoso. Só que, por isso que eu digo, as pessoas resistem, o ser humano muitas vezes resiste. É isso que eu digo, não resista ao agir de Deus, porque os olhos dele, eles estão sobre nós e basta a gente se render. Que tudo que Deus sempre quis foi se relacionar com o homem, né? Foi se relacionar com a gente. Desde a queda de Adão e Eva, Deus sempre quis se relacionar. E é isso que ele quer. Ele não une pessoas, né? Tu disse para mim resumir, não tem como em uma palavra, mas ele une propósitos. Eu vejo que hoje a gente está aqui em Giruá, não recebemos proposta alguma, mas ouvimos o chamado de Deus. Então, a gente está aqui por um propósito. Através do pastor Aguinaldo, que tem derramado, queridos, tem transbordado sobre nós. Sobre as nossas vidas. E eu sempre digo para todo mundo, que nesse 1 ano, nós estamos completando domingo 1 ano aqui. Dia 13 de novembro, nós fincamos os pés aqui em Giruá. Mas em conhecimento e tudo que a gente tem aprendido nesse 1 ano, vale assim, olha, por uns 3, 4 anos. Tranquilamente, entendeu? Porque o que foi derramado, o que tem sido derramado, tem sido realmente muita... E a gente sabe que é só o começo, né? Porque aqui a gente foi ativado em muitas coisas. Muitas. Eu fui ativada aqui em muitas coisas. Eu sei que Deus ainda vai fazer muita coisa. E eu sempre digo, eis-me aqui, Senhor. Porque eu não vim para cá simplesmente. Né? Eu não estou aqui por acaso, coincidência não existe. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe. E, como eu disse, eu nasci em Deus numa célula. Eu sou cria de uma célula. Por mais, nem falei do período que a gente passou lá na discipular com o pastor Jean, que foi um período maravilhoso da nossa vida, onde Deus nos usou dentro da visão assim de uma maneira sobrenatural. E todos aqueles frutos continuam dando frutos até hoje, assim. São pastores também. A célula, assim, por mais que hoje eu esteja sem, em função de todas essas mudanças em Venâncio, eu não tive, a gente nem se firmou em igreja, em Santa Cruz, não tinha visão celular na Batista Pioneira. E em Santo Ângelo, quando nós voltamos, nem deu tempo da gente assumir nada, né? Então, por mais que hoje eu não esteja cuidando de vidas, o meu coração queima por almas e por vidas. E a visão, ela está dentro de mim, por mais que hoje eu não esteja. A visão, ela não sai de dentro de mim, sabe? E por isso que eu disse para a pastora, quarta, quando ela falou do discipulado que teria ontem, eu disse assim, como eu queria que fosse um discipulado só para mim, solita, sabe? Para conversar sobre isso, sabe? Sobre a visão, sobre a célula, sobre ganhar almas, né? Para Jesus. Mas eu acho que tudo que eu queria, talvez parte do que eu queria, eu botei para fora hoje aqui. Amém. Para mim, acho que foi libertador poder compartilhar
o meu testemunho e tudo que Jesus fez no decorrer de todos esses anos, que são, né, tantos anos aí, desde 99, Deus correndo atrás de mim e eu fugindo, né? E graças a Deus, em 2006, eu ouvi a voz do Senhor e eu digo assim, não resistam. Essa é a mensagem que eu deixo, sabe, para quem está assistindo, não resista. Quando alguém te fizer um convite, te trouxer uma palavra, saiba que vem do Espírito, vem da parte do Senhor. Amém. Valeu? Valeu, valeu. Valeu. Queridos, 10 Glória a e Deus. 34, 10 horas e 34 minutinhos, isso, né? Conseguimos. Fechamos aí o No nosso limite. compartilhando, né? Dentro daquilo que vem pela condução do Espírito Santo. E o compartilhando vida é isso, é compartilhar a vida de Deus, as suas experiências, aquilo que você vive, aquilo que você viveu, como você chegou, o que Deus tem feito. E é isso, é o convite que eu sempre deixo para todos. Você que ainda não compartilhou, você já recebeu o convite. O momento de Deus, às vezes a gente se pergunta, será que é o momento que eu devo compartilhar? Se a gente chamou, é porque Deus chamou. Então compartilhe, porque isso é importante. É aquela história assim, né? É como quando tu vai para o encontro com Deus. Eu vou orar, né? Vou orar para ver se Deus quer que eu faça o encontro com Deus. Exato. Será que Ele quer? É óbvio, né? Não tem. Eu não estou preparada para ir no compartilhando. Eu vou orar. Daí quando eu tiver, eu te aviso, né? Precisa se preparar. Tu já tem toda uma vida para contar. Uma vida com Deus. Não precisa fazer croquis. Não precisa resumo. Basta você abrir a tua boca e falar, compartilhar aquilo que realmente Deus já fez para você. Cris, Glória a obrigado, Deus. viu? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Continue te usando e a gente sabe que Deus vai te usar muito e muito ainda. Amém. Tá bom? Amém. Valeu. Gente, um abraço para você, obrigado pela sua sintonia, você que está aqui pela Gênesis Rádio Web, você que está pelo nosso Compartilhando Vida também, você que, enfim, esteve junto com a gente nessa 1h e 40 minutos praticamente. Você pode compartilhar para outras pessoas, pode mandar, pode deixar o seu like, enfim, né? Ajuda a levar essas mensagens, o Compartilhando Vida, esse podcast que já estamos aí, já passamos vamos chegar a 29, né? 29, olha só, já quase 30 edições de podcasts falando de vida, falando daquilo que Deus tem feito na vida de todos nós. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Olha ali a